dia, na paz do Senhor Jesus. Com alegria estamos aqui nesta manhã de domingo para pela primeira vez transmitirmos a Escola Bíblica Dominical através das ondas do rádio Paz no Vale FM de Porá. Muito bem, eu quero aqui começar a ler a lição bíblica da Escola Dominical, transmitir com vocês. O título da nossa lição é A Bênção de Deus para a Família. Texto áureo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Verdade aplicada. Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Os objetivos da nossa aula hoje é explicar a relação entre a família e a bênção divina, apresentar algumas bênçãos de Deus às famílias, mostrar atitudes para as famílias desfrutarem das bênçãos de Deus. Muito bem, antes de eu fazer a leitura, nós vamos ouvir um hino da nossa harpa cristã. Se você e sua família está ouvindo o programa aí, a escola, canta conosco, ou seja, canta conosco aqui para estar adorando ao Senhor. Transforme a sua casa na Escola Bíblica Dominical. Ore, pede as bênçãos do Senhor, ore por mim para estar ministrando de acordo com a vontade de Deus. Eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão. Um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, nosso guia, no mundo de tribulação. Então tem temor quem confia em Deus, mas real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Da cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Muito bem, ainda dá tempo. Chama seus filhos, chama sua família, reúna sua família aí em torno do celular, do computador, e esteja ouvindo a palavra de Deus. Daqui um pouquinho nós estaremos ministrando um ensino que vai abençoar profundamente a sua família. Nesse momento nós estamos precisando de ter a certeza do que Deus tem para nós, e eu vou estar te transmitindo isso através desta aula. Não esqueça, o título da lição é As Bênçãos de Deus para a Família. Reúna a sua família aí, vamos aprender um pouquinho. Antes, porém, enquanto você chama o pessoal para estar sentado aí, participando da Escola Bíblica Dominical, eu quero te dizer que ela está sendo transmitida pelo Instagram e pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então você pode conectar uma das nossas redes sociais e estar participando, ouvindo, aprendendo sobre as bênçãos de Deus para a família na Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Porá, Igreja Sede. Vamos ouvir mais um hino. Cante conosco.
também. Santo meu Jesus, eu desejo sempre ser mais profunda a tua vontade, quero conhecer. É que minha vida fluirei, Aleluia. o teu ser, mais perto de Jesus, eu quero viver. Sinta Deus aí no seu lar, como nós estamos sentindo Ele aqui nesse estúdio. O nosso Deus é um Deus presente onde quer que nós estejamos. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. Aleluia! Deus é maravilhoso. Preocupa não, Ele está no controle de tudo, Ele é Senhor. De Jesus, eu quero aqui viver, mais santo meu Jesus, eu desejo sempre ser mais profundo de águas guia, quero eu estar. É que o alvo desta que me faça breve alcançar, mais perto de Jesus, eu quero aqui viver, mais santo meu Jesus, eu desejo sempre ser. Aleluia. Muito bem, então vamos para o estudo da nossa lição. Eu quero convidar você que tem a lição bíblica da escola dominical para ficar com ela nas suas mãos, aí juntamente com a sua família, para nós estarmos aprendendo a palavra de Deus nesta manhã, sobre o que Deus tem para a nossa família. Ore comigo. Pai querido, queremos te louvar, te agradecer. Neste momento, Senhor, estaremos transmitindo o ensino da tua palavra, planejado para a aula da escola dominical deste domingo de manhã. Queremos te pedir, Senhor, que a unção do teu Espírito Santo possa estar aqui nesse estúdio, sobre a minha vida, para que nós possamos transmitir a tua palavra de forma que edifica os lares, que edifica as famílias e os corações. Abençoe também cada lar, cada família que está conectado, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que eles possam sentir de forma tremenda a presença do teu Espírito Santo aí no lar deles. Fica conosco, Senhor. Enche-nos da tua graça. A igreja pode até estar com as portas fechadas por causa deste problema, mas a tua palavra não está trancada. Pelo contrário, a tua palavra ela pode ser difundida por todos nós. E é isso que estamos fazendo aqui nesta manhã e pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos ler o texto da lição que diz o seguinte. Gênesis capítulo 12. Por favor, se você está me acompanhando aí, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Nós vamos encontrar aqui o momento em que Deus chama Abraão e faz um pacto com Abraão, faz uma aliança com Abraão. E dentro desse pacto, dessa bênção, Deus direciona a bênção para a família e faz de Abraão um canal para esta bênção a todas as famílias da terra. Vamos ler? Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Depois nós vamos ler no livro de Atos, o capítulo 3, versículo 21. Gênesis 12, de 1 a 3 e Atos 3, 25. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Atos 3, 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, nós vamos então estudar esse tema aqui nesta manhã, um tema muito propício para o momento que estamos vivendo, e eu quero estar aqui sendo canal de bênção para a sua vida. Então vamos lá, introdução da lição. Vamos estudar sobre a família como a agência de Deus. Algumas bênçãos de Deus para a família e a importância da família ter atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênção, tanto para os seus membros, como também essas bênçãos possam alcançar toda a sociedade. Primeiro vamos então ver o primeiro objetivo da lição, que é mostrar a família como uma agência de Deus. Para nós entendermos isso, nós vamos pegar o dicionário e entendermos o que é agência. No Aurélio diz que agência é uma empresa de prestação de serviço, um lugar que se encarrega de algo para terceiros, lugar de diligência e de atividades. Como eu posso aplicar isso para a família, quando o autor da lição, o comentador da lição, diz que ela é uma agência de Deus, ou seja, ela é o lugar escolhido por Deus para, através dela, abençoar o ser humano. Ou seja, Deus escolheu a família como sendo o lugar, o canal, o meio, através do qual ele iria abençoar o ser humano. Então, cabe à família uma responsabilidade muito grande. Ela é a agência de Deus para abençoar o ser humano na terra. Primeiro, a família e a bênção divina. Deus tem alguma coisa a ver com a nossa família? Ele tem compromisso com a nossa família? Ele tem interesse nela? Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver na linha do tempo bíblico como Deus sempre contou com a família, como Ele sempre usou a família para realizar o seu propósito. E o propósito grande de Deus, maior de Deus, que é ter a humanidade para si, se relacionar com o homem, ter o homem no nível de santidade, de santificação, para que ele pudesse se relacionar. Esse é o grande desejo de Deus. Então nós vamos ver que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, Deus cria o homem e a mulher, forma a família, abençoa esse homem e essa mulher, dá a eles poder e autoridade sobre a terra e sobre tudo que é na terra. Você vai ver que Deus deu para o homem um território, deu para o homem autoridade e domínio. Desde o início, Deus revelou o seu propósito para a família e agiu para abençoá-la. Mas nós vamos ver que lá no Éden mesmo, o homem peca. E a família perde essa oportunidade de ser canal de bênção, de ser agência de Deus na terra. Só que nós vamos ver que Deus não desiste da família porque um casal pecou. Ele provê meios para restaurar a família, para continuar o seu projeto. Após o pecado, Deus não desistiu do seu plano, mas continuou abençoando e usando a família para levar adiante o seu plano redentor. Portanto, quando nós formamos uma família aqui na terra, nós temos que ter essa consciência que, além de ser uma bênção para nós, família faz parte de um propósito divino. E eu tenho que viver a minha família, viver o como lidar, o como trabalhar, o como vivenciar na minha família, sabendo dessa minha responsabilidade de ser uma agência divina na terra, um lugar através do qual Deus vai abençoar todos os membros da minha família e, por consequente, vai abençoar a humanidade através deles. Lá em Gênesis 7, capítulo 7, versículo 1,
nós vamos ver que a geração de Adão pecou tanto que Deus arrependeu de ter criado o homem, arrependeu de ter criado a humanidade e resolve acabá-la através de um juízo, de um dilúvio. Mas lá no capítulo 7, versículo 21, nós vamos ver que Deus olha e contempla uma família. Ele vê Noé e a sua família. E Deus não desiste da família. Ele vai até Noé e conversa com Noé e dá uma incumbência para Noé. Noé teria que construir uma arca e através desta arca ele iria preservar a sua família, preservar as criações que Deus deu, tudo aquilo que tem fôlego, que respira nesta terra, seria preservado através da arca que Noé construiria. Aí nós vamos ver a família abençoando a humanidade, sendo o canal de bênção. Noé foi o porta-voz dessa notícia e foi também o construtor da arca. A Bíblia vai nos dizer que Deus abençoa Noé e sua família com as mesmas bênçãos que ele havia abençoado a Adão. Lá quando Deus cria Adão e Eva, Deus abençoa ele com a fertilidade, com a fecundidade e manda que eles multipliquem e enchem a terra, e Deus promete estar com eles abençoando. A mesma coisa Deus faz aqui com Noé no capítulo 9, versículo 1. Mas nós vamos ver que a humanidade pós-Noé também se corrompe, também se afasta de Deus. E aí Deus contempla do alto céu de novo a terra e vê novamente uma família. Deus escolhe um homem e uma mulher, chamado Abraão e Sara, ou Abrão e Sarai. Deus chama esse casal, abençoa a família de Abraão, nas bênçãos, como nós acabamos de ler aqui no texto da lição, Deus diz para Abraão: anda na minha presença, peregrina comigo pela terra. Ao peregrinar por uma terra que eu vou te mostrar, eu vou me revelar a você, vou trabalhar no seu caráter, vou trabalhar na sua família, e através de você eu vou fazer uma grande nação e vou abençoar todas as famílias da terra. Que promessa linda que Deus fez a Abraão. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão aceita o convite de Deus. Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa de seus pais e começa a peregrinar pela terra de Canaã. Deus caminhando com ele, ele caminhando com Deus. E ele faz isso enquanto ele tem vida. Mas a Bíblia vai nos dizer que Abraão morre, mas Abraão deixa seu filho Isaque. Lá em Gênesis capítulo 26, versículo 2 e 4, nós vamos ver Deus conversando com Isaque. E Deus renovando as suas promessas, renovando o seu pacto. Aquilo que ele havia prometido a Abraão, ele promete agora para Isaque e sua família. Os anos passam, Isaque morre, Isaque anda com Deus, a sua família anda com Deus, mas Isaque morre. E a Bíblia vai nos mostrar que Jacó, filho de Isaque, está indo para Padã Arã, lá no livro de Gênesis capítulo 28, versículo 13 a 15. Quando ele está indo, Deus aparece para ele em forma de sonhos, através de um sonho. Deus aparece a Jacó e conversa com Jacó em sonhos e renova com ele as bênçãos e as promessas dadas a Abraão. Deus se apresenta a ele como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus que fazia um pacto com ele. Depois nós vamos ver que Isaque vai para Padã Arã, vive lá muitos anos, constitui uma numerosa família, e aí ele vai voltar para a terra de seus pais. Lá no capítulo 35 de Gênesis, capítulo 9 ao 11, nós vamos ver um novo encontro de Deus com Jacó. Deus encontra com Jacó, muda o nome de Jacó. Deus diz para ele: você não vai chamar mais Jacó, vai chamar Israel. Repete para ele as bênçãos dadas a Adão, a Noé, a Abraão e Isaque, de que tornaria ele frutífero, de que faria ele multiplicar na terra e de que através dele formaria uma grande nação. Quando nós vamos
percorrendo a história bíblica, vamos ver como a nação de Israel, porque Deus cumpre como Isaac, como Abraão, Isaac e Jacó, peregrina pela terra, até que chega Êxodo, o momento em que Jacó, já muito velho, perto de morrer, ele vai para o Egito, com todas as suas famílias, com todos os seus filhos. Eles entram no Egito, a Bíblia diz que há mais ou menos umas 60 pessoas, entra ali, 430 anos depois, vão sair do Egito, pela miraculosa mão de Deus, diante de muitos milagres, diante de Deus fazer muitos milagres diante do povo do Egito e do povo de Israel. Eles saem de Israel e vai peregrinar e vai conquistar a terra prometida. Aí nós chegamos no Novo Testamento, no Mateus capítulo 1:16. Nós vamos encontrar o autor do livro aos Hebreus, de Mateus, nos descrevendo que de Abraão até nesse momento presente, o momento que ele escreveu aquele livro, havia passado 42 gerações e havia chegado o momento do nascimento de Jesus, do cumprimento daquela promessa que Deus fizera a Abraão, que nele seria bendita todas as famílias da terra. Então nós vamos ver que 42 gerações depois de Abraão, nasce da descendência de Abraão, da descendência de Isaac, da descendência de Jacó, nasce Jesus Cristo. Em uma família, novamente Deus vai nos mostrar a importância da família no propósito dele. Ele precisa de uma família para que Jesus nasça. É na família que ele seria preparado, que Jesus Cristo seria preparado para o exercício de seu ministério. Você pode ler isso lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52. Como Mateus nos revela isso, que lá Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em conhecimento, em sabedoria, diante de Deus e dos homens. A família estava preparando ele. O plano de Deus é que a transmissão dos seus mandamentos, a transmissão das suas instruções, dos seus princípios, dos seus valores, que elas sejam transmitidas de geração para geração. Mas isso é tarefa da família. Eu e você temos que ter essa consciência que Deus não nos deu um casamento, que Deus não nos deu filhos, que Deus não tem nos dado netos, simplesmente para nossa vaidade pessoal, para nossa realização pessoal. Deus nos deu porque Ele tem um plano de ter famílias saudáveis na terra, de ter na terra famílias que eu amo e que eu temo. A família teria como propósito, como responsabilidade, ensinar o caminho da bênção para seus filhos. Isso Deus ordenou ao povo de Israel, que eles deveriam contar para os seus filhos, deveriam passar para os seus filhos tudo aquilo que Deus havia feito por eles, de geração em geração. Cada família cristã deve resgatar essa vocação de ser agente divina na terra, para ensinar seus filhos e seus netos o caminho da bênção de Deus. É no lar que os filhos devem receber os primeiros ensinamentos, os primeiros esclarecimentos sobre quem é Deus. Lá no livro de Êxodo 12, por exemplo, quando está preparando para sair o povo do Egito, Deus recomenda, quando seus filhos te perguntarem que Deus institui a Páscoa, que deveria ser celebrada todo ano, aí quando seus filhos perguntar que culto é esse, que negócio é esse dessa Páscoa, aí vocês vão contar para eles o que Deus fez no Egito, como Deus tirou vocês de lá, como Deus levou vocês a tomar posse da terra. Quando eles estão atravessando o Rio Jordão, Josué no comando, aí Deus fala para Josué mandar eles pegar as pedrinhas lá no meio do Rio Jordão, fazer um monumento. E quando lá no futuro os filhos perguntassem o que significava aquelas pedras, era para os pais dizer para os filhos como Deus tinha feito eles peregrinar pelo deserto, como deram vitória, como abriu o Mar Vermelho, como fizeram eles atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra. Então nós como família
somos a agência divina para ensinar o caminho da bênção para nossos filhos. A bênção e as futuras gerações. Bem-aventuradas famílias que não se restringem somente em prover o necessário para suprir as demandas básicas e imediatas de seus membros. Feliz é a família, bem-aventurada, aquelas que também procuram discernir sobre o que é necessário para preparar as futuras gerações, para preparar as futuras famílias, para que elas possam crer em Deus, que Deus é o criador da família, que Ele é o sustentador da família, que Ele é quem está mais interessado em abençoar as famílias, em suprir as suas necessidades, e que Deus deseja usar a minha e a sua família para cumprir os propósitos dele aqui na terra. Nós, como família, precisamos resgatar a nossa vocação de ser agência divina na terra para ensinar o caminho da bênção de Deus. Segundo tópico da aula, vou resumir bem rápido. Algumas bênçãos de Deus sobre a família. É importante a família conhecer, mas não basta conhecer, tem que também buscar as bênçãos de Deus e buscar com interesse, principalmente nesses dias difíceis para a família. A primeira categoria de bênção, Deus nos deu bênção. A primeira categoria de bênção, Deus nos deu sabedoria, inteligência e conhecimento. Lá em Provérbios 24, 3, 4, ressalta a relevância da sabedoria, da inteligência, do conhecimento na edificação do lar, no suprimento de tudo que é necessário para manutenção e habitualidade na casa. A Bíblia diz: com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Portanto, é fundamental sabedoria, discernimento e habilidade para administrar tudo aquilo que Deus tem nos dado, das pessoas como dos bens. Deus nos dá sabedoria, discernimento e habilidade para fazer isso. Deus abençoa com sabedoria aqueles que pedem. Se você pensa assim, mas eu não tenho essa sabedoria, a Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: se vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberalidade. Segundo, o tipo de bênção que Deus dá para a família, Ele dá a bênção da sua presença e da sua participação na nossa família. Quando nós lemos no Salmo 127, lá mostra como o Senhor faz parte de todo o processo da família. A Bíblia diz que o Salmo diz que é Deus quem edifica. Lá diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Famílias são edificadas aos pés do Senhor. É Ele que nos orienta com sabedoria, com inteligência, com conhecimento para edificar a nossa casa. Mas a Bíblia também diz que Deus guarda. Ele é aquele que traz a segurança para a família. Tanto a segurança da vida física, da vida emocional. Ele cura as nossas emoções. Ele nos edifica espiritualmente. Ele nos ensina no desenvolvimento dos nossos filhos em todas as áreas. É confortante sabermos que temos um Deus que mora conosco, que vive conosco, que está no nosso lar para edificar, para guardar, para instruir em toda boa obra. Então as bênçãos para a família são sabedoria, inteligência e conhecimento, presença e participação de Deus, segurança da família. Essa e muitas outras mais são as bênçãos que Deus nos concede. Tópico 3. Atitudes para desfrutar das bênçãos da família. Eu quero até pedir desculpa porque eu estou falando muito rápido, mas é o medo de tomar tempo demais. A aula tem que ser mais bem dada, mas vocês me perdoam aí, que aqui no rádio a gente acelera, né? Vamos lá? Atitudes para desfrutar das bênçãos. Além de conhecermos o interesse e o poder de Deus em abençoar as famílias, são necessárias algumas atitudes do homem, das pessoas da família,
algumas atitudes que eles têm que tomar, que eles têm que desenvolver e que eles têm que perseverar em praticar para que a bênção aconteça. Deus entra com a parte dele e nós temos que entrar com a nossa. A nossa parte é conhecer o interesse e o poder de Deus em abençoar. Gente, para pensar nisso. Deus tem interesse em abençoar a minha e a sua família. Deus tem interesse em abençoar todas as famílias da terra. Ei, você que a sua família parece que está acabando. Parece que o casamento não tem solução. Parece que os filhos estão tomando o caminho errado. Deus tem interesse na sua família. É promessa da sua palavra. E Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Ele não permite que nenhuma delas caia por terra, nenhuma das suas promessas. É Deus que está prometendo edificar a sua casa. É Deus que está prometendo guardar a sua família. Então eu tenho que saber que Deus tem esse interesse. Mas melhor ainda, além do interesse, Deus tem poder. Ele é poderoso, Ele é soberano para abençoar com toda sorte de bênção. Não tem nenhuma área, nenhum tipo de bênção que eu possa querer para minha família que Deus não tenha poder para realizar. Ele tem poder para realizar todas. Agora, é necessário algumas atitudes minhas. É necessário que eu conheça e que eu desenvolva aquilo que Deus quer. Por exemplo, Deus quer habitar no nosso lar, mas é preciso que eu e você, como líder de uma família, que nós tragamos Deus para dentro do nosso lar, que nós o invoquemos dentro da nossa casa. A Bíblia, a família tem que ser um lugar onde há temor de Deus. No Salmo 128 diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ali traz todas as bênçãos para a família. Feliz é o homem que teme. Quando a família é formada de pessoas que temem ao Senhor, a obediência à sua palavra. Mas eu só posso obedecer aquilo que eu sei. Eu só posso obedecer aquilo que eu conheço. Para eu obedecer a palavra de Deus, eu tenho que lê-la. Eu tenho que estudá-la. Eu tenho que desejá-la. Digeri-la todos os dias da minha vida. Procurar compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso só é possível através da palavra. Portanto, o caminho da bênção é a obediência à palavra do Senhor. E isso é a tarefa do homem. Deus prometeu a bênção. É poderoso para abençoar. Mas cabe a mim e a você a decisão de obedecer. A segunda, na família que teme ao Senhor, a sabedoria no viver diário, a sabedoria no enfrentamento dos problemas, dos desafios. A Bíblia lá em Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio do saber. E os loucos, só os loucos, desprezam a sabedoria e a instrução. Por isso que nós estamos aqui hoje te ensinando. Porque nós sabemos que você não é louco, você é sábio. Você vai querer colocar em prática o que está na palavra de Deus. Mas na família que teme o Senhor, há também constante vigilância, perseverança em oração, permanentemente interesse em viver de acordo com os princípios bíblicos. A família que teme ao Senhor cuida de si mesmo, vigia, toma cuidado com o que está entrando dentro da família, toma cuidado com as práticas da família, toma cuidado para que a palavra de Deus, a presença de Deus esteja na família. É uma família que vigia, é uma família que ora, é uma família que tem desejo de viver de acordo com a vontade de Deus. Procura saber qual é a vontade de Deus. Eu nunca me esqueço de quando meu filho era adolescente. E aí ele quis casar na adolescência. E ele, mais a garota, que eu gostava muito, por sinal, chegou lá em casa dizendo que queria casar. Aí a hora que ele perguntou, eu falei assim, uai, pode, mas a Bíblia diz assim. Quando eu comecei a citar a Bíblia, ele virou para a moça e falou, não vai dar. Quando está na Bíblia não tem negociação com a minha mãe. A Bíblia, o que está na Bíblia tem que ser inegociável. Faz parte do projeto de Deus.
Segundo, família é um lugar onde há trabalho e contentamento. Família não é lugar de lazer meramente. Não é lugar de deitar no sofá e ficar na internet. Família é lugar de trabalho. Mas é lugar de alegria também. Claro que pode ter lazer. Claro que tem um momento de ir na internet. Mas isso não pode mover todo o nosso tempo na família. É muito importante que a família cristã cultive o hábito de trabalhar. Deus estabeleceu o trabalho lá no Éden com Adão e Eva. E não foi depois do pecado, não. Foi antes do pecado mesmo. Porque o trabalho dignifica. O trabalho proporciona os recursos para suprir as necessidades da família. Lá em cima, no primeiro tópico, eu disse que Deus tem interesse em suprir as nossas necessidades. Mas Ele vai fazer isso através do trabalho. É necessário que os membros da família trabalhem. Cada um deve contribuir com a sua parte no trabalho. O trabalho dignifica. O trabalho proporciona recursos para suprir as necessidades da família, para contribuir com a igreja, para ajudar os necessitados. O trabalho faz de nós pessoas de bem. Então é importante trabalhar. A segunda coisa que a família deve conquistar além do trabalho é o contentamento. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas valem o que têm e não o que são. Mas a Bíblia está na contramão disso. A Bíblia quer que nós tenhamos contentamento com o que Deus tem nos dado. Ser feliz com o que tem. Paulo disse, eu sei viver com muito e sei viver com pouco. De todo jeito eu estou feliz, porque a alegria do Senhor é a minha força. Paulo sabia viver de todo jeito, na bonança e na falta. Porque o contentamento é o antídoto contra a avareza. É o antídoto contra a preocupação. É o antídoto contra o ativismo exagerado. A ocupação excessiva em ganhar dinheiro, em ganhar bens materiais. É importante trabalhar? É. Mas nós precisamos de lembrar que nós viemos sem nada para esse mundo e não vamos levar nada dele. 1 Timóteo 6,6 diz que a piedade com contentamento é grande ganho. O amor com contentamento é a maior riqueza. E ele continua dizendo, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ele está dizendo, se você tem o que comer, tem casa para morar, tem roupa para vestir, esteja contente. Nós vamos ver que Jesus ensinando também nos evangelhos, ele falou sobre isso. Não ficar com a preocupação excessiva, ansiosidade por causa de bens materiais. Que Deus cuida de nós, que Ele cuida das aves do céu. Ele cuida das plantas, Ele veste o lírio do campo. Muito mais Ele fará por nós. Mas precisamos ter contentamento com o que Ele nos dá. Sempre vai existir na terra pessoas mais ricas do que você. E sempre vai existir pessoas mais pobres do que você. Portanto, fique contente com o que tem e trabalhe. Mas trabalhe de forma moderada. Na família é preciso ter equilíbrio. É preciso buscar o equilíbrio. Nem preguiça, nem ganância demais. Nem passividade, nem ativismo demais. Nem comodismo, nem preocupação excessiva demais. E neste momento, eu oro para que o Espírito Santo conduza as famílias cristãs no exercício do equilíbrio, no exercício da fé, no exercício da dependência de Deus, sempre fazendo a sua parte. Concluindo a nossa aula, família é um lugar de adoração. E nunca teve um momento tão propício para adorarmos como agora, que não podemos sair de casa. A primeira ação de adoração registrada na Bíblia ocorreu num contexto familiar. Lá em Gênesis 4, 3 e 4, diz que Caim e Abel, cada um dentro da sua especialidade, dentro da sua produção, cada um deles ofereceu um sacrifício ao Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus recebeu a adoração que foi feita com um sentimento de verdadeira adoração. Então a adoração faz parte da família. Ela começou na família lá no Gênesis. E ela tem que continuar na família. O salmista escreveu sobre a atitude de transmitir às gerações futuras
os louvores do Senhor. Pais devem adorar e ensinar os filhos a adorar ao Senhor dentro do lar. Na nossa casa tem que ter cânticos, na nossa casa tem que ter leitura da palavra, na nossa casa tem que ter oração. Mas nós podemos também adorar a Deus com as nossas atitudes, no nosso viver diário. Adorar a Deus com palavras de gratidão. Adorar a Deus nos jejuns, testemunhando da grandeza e da bondade de Deus. Ontem eu fiz um culto lá na ilha, no sítio onde nós estamos, e pus as crianças para testemunhar do que Deus tem feito. Bernardo testemunhou de uma cura, João Neto testemunhou de outra. É criança de 7 e 10 anos, mas eles já estão aprendendo a testemunhar do amor de Deus, a contar aquilo que Deus tem feito. A menina que levou Naamã a conhecer Deus e vir buscar a cura em Israel, era uma menina, mas uma menina que levava adoração onde ela ia, porque foi ensinada em casa com os pais. Lourenço Ouço citou uma frase de alguém que ele não diz quem, que diz o seguinte: a família que ora junta, permanece junta. A participação no culto doméstico contribui para a harmonia do lar, mediante fé comum, que fortalece a todos e viva esperança. A adoração no lar une a família. Pai, você que não faz culto doméstico, você que não ora com seus filhos, que não senta com eles à volta da mesa para adorar ao Senhor, você está perdendo muita coisa. Por isso que às vezes a família fica desunida. Todos dentro de casa, mas cada um num canto conectado a uma rede social. Quando nós trazemos a família para o altar da adoração, nós unimos a família aqui na terra, mas unimos ela também com Deus lá no céu. Que cada família cristã seja consciente do interesse de Deus, do poder de Deus, da vontade de Deus em abençoá-la, em usá-la em seus planos, para que ela possa ser canal de bênção para todas as outras famílias. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Que você toma posse dessas promessas de Deus. Que a bênção dele está sobre a família. Que ele tem interesse na família. Que é vontade dele em nos abençoar. E que quando nós buscamos a ele, ele nos abençoa. Não importa qual o problema e a situação, ele nos abençoa. E também aprendemos aqui que temos que ter atitude para desfrutar das bênçãos dele, porque família é lugar da bênção de Deus. Que Deus abençoe profundamente o seu coração nesta manhã. Amém. Pai querido, queremos te louvar, te agradecer, te adorar pela tua palavra que foi ministrada. Senhor, eu te louvo por ter sido nesta manhã a voz que o Senhor usou para transmitir esse ensino a dezenas, centenas de pessoas nesta cidade, neste município, neste estado, e onde quer que alcançou. Mas que a tua graça, Senhor, possa continuar nesses lares, nesta vida, falando profundamente. Pai, eu ministro uma bênção do céu sobre cada família que participou dessa escola dominical neste momento. Senhor, eu rogo ao Senhor que atenda o pedido deste pai, desta mãe, desse esposo, dessa esposa, que atenda o pedido deste filho, seja, Senhor, na vida conjugal, seja na vida financeira, seja na vida relacional da família, porque nós sabemos que o Senhor trabalha através dos relacionamentos familiares. Abençoe, Senhor, em toda sorte de bênção, aqueles que estão com enfermidade, cura as enfermidades. Nós repreendemos no teu nome, e a tua palavra nos dá autoridade para em teu nome expulsar toda enfermidade, todo mal, e ministrar a tua bênção sobre todas as famílias da terra neste momento. E eu o faço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. Amém.